Fala pessoal, tudo jóia? Bom, aproveitando aqui em relação a essa pergunta, para explicar e deixar claro, essa questão do pessoal que está morrendo agora em relação dos mestres, ninguém tem que ficar assustado com isso, porque não tem nada de errado, é normal. As pessoas têm uma certa idade, têm uma missão, um dharma para cumprir, cumpriu o propósito, sai da Terra, sai do que tem que sair. E isso eu já tinha comentado em 2018, né? Essas coisas iriam começar a acontecer porque é natural do ciclo da Terra. Então, sim, nos últimos dias agora, muitos líderes de espiritualistas estão deixando o corpo por uma necessidade kármica. O Dharma está se cumprindo em muitos estágios. E a gente está numa estágio em que as pessoas têm que começar a se coçar um pouco mais, sair do comodismo. E a maior parte está sacrificando o momento que poderia estar despertando, que poderia estar usando energia para o bem, para ficar se lamentando. E não funciona assim. Não adianta a gente desdenhar o corpo, desdenhar a energia do corpo, porque isso daí é um universo por si só. Então, quando a gente desdenha o universo que a gente tem responsabilidade, que é o nosso corpo, é a mesma coisa que vocês falassem, que vão cobrar da espiritualidade ou de Deus, que o universo termine, que você está de saco cheio da vida. Então não funciona bem assim na prática. Quando a gente desdenha o Dharma, o karma escuro começa a ser gerado, que é uma energia que não consegue permitir que a energia se libere. Então pensem como se fossem camadinhas dimensionais ou corrente elétrica. Não adianta querer ligar 1000 volts no 110 volts. O 110 volts tem que ter um transformador, espaço aberto para que essa energia acople ou possa ter forma ali. Então é isso que é importante vocês entenderem. Que não é porque uma pessoa está aqui na Terra ou fora da Terra que ela deixa de existir enquanto energia. Mas quem está usando um corpo humano e regride em relação à intenção, à pureza de intenção, não tem muito o que fazer. Porque a hora que sai do corpo fica atado a esse karma escuro, que corrompeu a própria geometria do corpo por comodismo, ou por medo, ou por preguiça, ou para fugir da realidade em que está aqui e se comprometeu a realizar algo. O fato, isso é para todos, tá? Não importa se é um santo, se é um demônio, todos têm um ciclo para cumprir. Então, a partir do momento que você se dispôs a usar um corpo, seja humano, de ET, de demônio, de anjo, aquilo tem um ciclo para ser cumprido e um propósito, que é o Dharma. Então esse Dharma está atado à sua essência de alma. Se você foge do Dharma, o que acontece? Você corrompe a sua própria energia ancestral, porque não teve aí ou virtude, ou compaixão, ou amor por si mesmo para buscar um caminho para liberar isso e compreender. Então sim, o momento da Terra é complicado, só que se a gente não aprender a trabalhar o interno, o externo vai continuar complicado. Não adianta empurrar isso com a barriga ou culpar outras pessoas para a situação atual. Todos são culpados até certa forma, em que continuem se sentindo culpados e não aprendam a limpar e depurar isso. Então todos são responsáveis pela situação atual da Terra, porque a maior parte das pessoas ou já tiveram encarnações anteriores aqui, ou mesmo em encarnações que não foram aqui na Terra, tiveram responsabilidade para a geração atual estar do jeito que está, seja de forma humana ou não, seja de forma espiritual ou não. Não há essa divisão. Então, enquanto a geometria não for ajustada, o caos continua. E a matéria densa ou escura, karma escuro, quem é responsável e está conectado a essa energia tem que limpar. Então, se não for no corpo humano, vai ser em outro corpo. A diferença que eu já cansei de explicar é que a partir do corpo humano a gente tem algumas facilidades de conexão direto ao que vocês chamam de fonte ou Deus, que alguns corpos do universo afora ou em outras dimensões não têm a mesma facilidade de conexão. Facilidade não significa fraqueza ou passividade. Se as pessoas não começam a trilhar o caminho com boa virtude, com compaixão, com intenção pura, não funciona. Então o que eu vejo é muita gente de barriga cheia reclamando. Então, a pessoa tem todas as condições para se ajudar ou ajudar os outros, para limpar isso, porque não adianta achar que não tem. Você tem que ter a certeza que não tem um vínculo escuro com essa energia. A partir do momento que a gente joga alguma coisa num rio, que a gente está poluindo o ambiente, a natureza externa, se há uma responsabilidade sobre isso e a gente desdenha, não funciona. Então uma coisa é, você está dentro do teu carro e joga um plástico para fora da janela, sabendo que você não precisa, vocês acham que isso não movimenta energia? Lembram do tratado da borboleta lá, né? Tratado não, mas o experimento da asa da borboleta. Ela bate a asa aqui e influencia a onda de um oceano do outro lado do planeta. Então tudo que a gente faz tem repercussão. Isso é karma, que é ação. Para a gente entrar na não ação, que significa agir naturalmente, a gente tem que compreender o que é a natureza. Para compreender o que é a natureza interna, a gente também tem que respeitar a natureza externa.
Que é isso que é equilibrar o interno e externo, material e espiritual. Então é bem simples o negócio. Pessoas nascem, crescem e morrem a nível comum, humano comum. A energia, enquanto consciência, enquanto Dharma, é imortal. Então ela vai transmutar o universo afora, não só a nível físico, mas a nível espiritual. Seja no corpo que for. O que as pessoas têm que ter é o entendimento e a competência de, na geração atual, no meio do caos, se tornar o exemplo daquilo que está buscando na espiritualidade. Que é muito fácil falar aqui no plano espiritual, que alguma colônia espiritual, alguma nave ou algum lugar é mais simples ajudar as pessoas porque está ali. Se está usando um corpo humano aqui e sabe disso, coloque em ação aqui. Porque a maior parte reclama de barriga cheia, literalmente dizendo, né? Então, o dia que vocês quiserem dar uma voltinha, e aí eu estou conversando não só com vocês, mas converso com o guardião de vocês, para quem quiser. Então, peça para dar uma voltinha, para ver o que é sofrimento na Terra. Um dia eu vou dar uma meditação aqui, para quem tiver culhão, ou não, ou competência para isso outorga, a gente vai dar uma voltinha, pra vocês entenderem o que é sofrimento, parar de reclamar com besteira. Não só aqui da Terra, tá? A gente desce para o umbral, dá uma voltinha para ali, para vocês entenderem o que é reclamar mesmo de sofrimento. E a maior parte é tudo por culpa de coisas simples que poderiam ter feito enquanto estava encarnado, mas por preguiça e comodismo não faz. E depois fica se queixando que quer fugir daqui. É fácil fugir das coisas, para achar que na espiritualidade é mais fácil resolver. Na prática não é assim. Então não existe essa divisão entre material e espiritual. Tudo é um fractal de consciência. A fuga não faz parte disso. Não comecem a sair desse negócio de ai meu Deus, tadinho, morreu. Não, transmutou. Só mudou de dimensão. Quem está aqui tem que ter o bom coração, a virtude interna de pegar todo esse exemplo que foram esses grandes mestres que estão desencarnando, já desencarnaram, e usar isso, esse exemplo, para colocar em ação aqui. E não só ficar lendo livro para os outros. Se a ação não acontece, o karma escuro continua escuro, porque não tem karma branco. Branco e escuro, ou branco e preto, é só para vocês terem a noção de densidade em relação à energia espiritual. Ela pode ser mais densa ou mais sutil, dependendo da forma como a gente usa. Então, não sofram por quem já foi. Sofram por quem está aqui em um sofrimento. Pelo menos o sofrimento vai ser útil. Porque para quem já foi, não está mais a cargo de vocês aqui. Faz uma oração e entrega. Se você não sabe lidar fora do corpo com a energia, não adianta ficar aqui se penalizando. Então usa do que sabe aqui para poder trabalhar lá. De uma forma consciente, ativa e com virtude. Sem virtude, o Dharma não se cumpre. Então é menos sofrimento e mais ação virtuosa, para que o mundo mude. É muito fácil falar, o mundo está um caos e deixa na mão de quem já está mandando. Isso é bem simples, né? Isso é comodismo. Então a gente tem que colocar em ação no que nos compete. Se o tempo que as pessoas passam chorando, elas passassem orando ou meditando, ou se conectando de forma ativa com a espiritualidade, pedindo tomada de ação, com a outorga, aí já vira um certo mandato mesmo. Você tem a outorga para manifestar energia. Só que para isso você tem que se conectar. E aí não é pela preguiça e comodismo e nem pelo choro. Tem um amigo meu, né? Fala, chora, mas chora andando. Chora andando. Largue de sentar na cadeira e esperar que alguém desça com alguma navezinha ou algum ET venha resgatar, porque não vai. Se isso acontecer, vai ser por outro problema. É outra coisa. A nível consciencial e espiritual, o umbral está cheio, vai aumentar cada vez mais por gente preguiçosa e acomodada, ou que usa o nome da espiritualidade para falar besteira. Estou vendo inclusive pessoas aí de algumas tradições e religiões usando o nome da espiritualidade de mentores para falar que algo é isso ou que algo é aquilo, impondo nas pessoas uma condição que não é natural. Isso tem um preço muito alto, tá? Estou deixando bem claro. Quem está usando o nome da espiritualidade para forçar as pessoas a fazerem algo que não é natural e que vai prejudicar, inclusive a nível kármico, está gerando karma escuro para si mesmo. Então as pessoas que forem sofrer, se preparem, que você vai tomar um rebote no teu corpo por ter usado o nome e a energia da espiritualidade para fazer o que não deve. Isso é bem sério. Não comecem a parar de chorar quietinho e comecem a querer pedir para os guardiões, pedir para entender o que é isso e tomar uma ação. Não com choramingo, não com mimizice, mas com realmente competência. É se tornar o exemplo do que foi Cristo, Buda ou qualquer outro ser. Beleza? Então busquem um caminho de virtude, que é a única forma que a gente tem de realmente atuar no plano físico ou espiritual de forma consciente. De resto é fuga. E espírito que vocês chamam de luz ou espírito virtuoso, não é um espírito que foge da verdade, é um espírito que busca isso, né? Certo? Um abraço a todos.